Hey, dorameiros de plantão, tudo bem com vocês? A história de hoje começa com um casal de namorados curtindo um momento mais íntimo. Depois de ficarem, o cara, Jin, muda total, fica frio, distante, como se após conseguir o que queria, agora não quisesse mais saber dela. Enquanto Min-jae ainda tenta entender o que rolou, ele tá lá, distraído, assistindo futebol. Quando o time dele faz um gol, Jin lembra de uma aposta que fizeram que se o time ganhasse, ele ia dar um peteleco na testa dela. Min-jae achou que era apenas zoeira e que ele nem ia fazer isso, mas o cara realmente dá. Após isso, Min-jae fica magoada com Jin, pois apesar de não ter sido forte, o que doeu de verdade foi a atitude dele. Com raiva, ela se levanta e vai embora, esperando que ele corra atrás. Só que ele nem se mexe. E pra piorar, começa a chover, e é nesse momento que ela fica parada na chuva e promete a si mesma que nunca mais vai amar alguém que não a valoriza. No dia seguinte, Jin fica esperando que Min-jae ligue, mas nada acontece. Já de noite, quando ela chega em casa, dá de cara com ele esperando por ela. Mesmo ainda chateada, ela pede pra eles conversarem lá fora. Só que ele não entende nada, e ainda pergunta se ela tá assim por causa da TPM. Isso só faz Min-jae ficar mais brava ainda, e aí, sem pensar duas vezes, termina tudo ali mesmo, deixando claro que não quer mais saber dele. De início, Jin acha que ela tá brincando, mas logo percebe que ela tá falando sério mesmo. Ele até tenta impedir, dizendo que não quer terminar, mas ela diz que não tem mais volta. No outro dia, na escola, os alunos começam a zoar Won-bin, o professor de educação física, achando que ele tá afim de Min-jae, que é a médica da escola. Daí, quando o professor vai no consultório dela e diz que quer um curativo, mas leva uma bebida também, todo cheio de segundas intenções. Ela percebe o clima e dá logo um toque, dizendo que ele não pode agir assim na frente dos alunos para evitar fofoca, e já deixa claro também que não tem nada entre eles. Mais tarde, Min-jae se encontra com a amiga que, preocupada, pergunta por que ela terminou com o namorado, já que nunca tinham chegado nesse ponto antes, pois apesar de brigarem, eles sempre se resolviam. Suspirando, ela diz que sentia que ele não a valorizava, que era indiferente, e isso foi o que mais pesou. Enquanto isso, Jin tenta resolver as coisas e vai até a casa dela, só que leva um choque ao ver que ela trocou a senha da porta. A amiga dela também fica surpresa com o fim e pergunta o que aconteceu com aqueles 3 anos juntos, como o amor pôde acabar assim do nada. Min-jae fica em silêncio por um tempo, lembrando da história dos pais, pois a mãe dela passou por algo parecido com o pai. Ele nunca dava atenção ou carinho, e teve um dia que a mãe fez a comida favorita dele no aniversário, mas ele preferiu sair com os amigos e nem ligou pra ela. Ele nunca respeitou ou tratou a mãe dela como merecia, e agora ela tem medo de repetir isso com o ex, de seguir o mesmo caminho. No dia seguinte, indo pra escola, uma placa de propaganda quase cai em cima de Min-jae, mas Won-bin aparece bem na hora e salva ela. Essa dorama se chama The Effect of a Finger Flick on a Breakup. E se você gostou, não esquece de dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todos os resumos do doraminha. Preocupada, Min-jae insiste para que Won-bin vá no consultório, e para ajudá-lo, ela vai abraçada com ele enquanto caminham. Mas o professor, com um sorrisinho, fala que tá tudo certo com as pernas dele, e diz que consegue andar sozinho até lá. Ela, toda sem graça, solta ele rapidinho. No consultório, Min-jae enfaixa um dos ombros dele por causa da pancada que levou. Querendo esclarecer as coisas, Won-bin fala que teria pulado para salvar qualquer pessoa, não só ela. Mesmo assim, a doutora, toda profissional, pede para ele voltar no dia seguinte para um check-up. Na hora de ir embora, ela acompanha ele até a saída, mas para a surpresa dela, o ex dela estava lá esperando e, sem pensar 2 vezes, se apresenta como o noivo dela. Mais tarde, em casa, Min-jae e Jin tentam conversar. Ele, frustrado, quer saber qual é o problema real e não entende por que não podem ficar juntos. Ela responde que simplesmente não é feliz com ele e que não quer repetir a história dos pais. Ele, sem aceitar, acusa ela de estar se afastando por causa do professor de educação física. Após isso, Jin a avisa que é melhor ela terminar com ele, senão ele ia se tornar um cara ruim e ela teria que lidar com as consequências. Revoltada, Min-jae responde que o ruim na história é ele. A briga esquenta, e ela, furiosa, decide ir embora, deixando o ex todo cheio de ódio. Depois disso, Min-jae liga pra mãe e conta que não se importaria se ela decidisse deixar o pai. A mãe, percebendo o tom da filha, entende que algo tá errado no namoro dela e confessa que, na época dela, foi covarde por não ter tomado a decisão certa. Diz também que quando finalmente teve coragem, já era tarde demais, mas por causa disso, hoje ela pode dar um conselho.
Se o cara não sabe a valorizar, larga imediatamente ele. Essas palavras mexem com ela, e aí ela desaba, chorando por tudo que tá acontecendo em sua vida. Com o tempo, Min-jae percebe que nunca foi prioridade pro ex, que precisa seguir em frente, e que não faz sentido insistir em um amor que nunca foi recíproco. Mais tarde, Min-jae encontra Won-bin. Curiosa, ela pergunta por que ele não voltou pra consulta, e se ele tá evitando ela. Com um sorrisinho no rosto, ela convida ele pra comer em outro lugar. Enquanto isso, vemos que Oh-jin tá bebendo com a amiga de Min-jae. Cheio de dúvida e raiva, ele a pergunta por que Min-jae largou ele. A amiga, sem papas na língua, joga na cara dele todas as razões, mas ele se recusa a aceitar. Ele prefere acreditar que ela traiu ele e que tá com outro cara. Durante o jantar, o professor resolve abrir o coração e diz que gosta dela, mas entende se ela não sentir o mesmo. Durante o jantar, Won-bin começa a elogiar Min-jae, falando como ela é honesta, como se dá bem com os alunos, como tá sempre linda e muito mais. Ela, toda envergonhada, até se engasga. De longe, o ex vê a cena e percebe como ela tá feliz de verdade com o professor. Morrendo de ciúmes, Oh-jin se aproxima de Min-jae e dá um peteleco na testa dela, assim como já tinha feito antes. Nesse momento, descobrimos que no passado, Oh-jin e Min-jae tinham feito um acordo. Quem traísse primeiro levaria 3 petelecos na testa, e como ela não queria confusão, aceitou levar os 2 que faltavam. Mas o professor, todo cavalheiro, se mete e decide receber os petelecos por ela. Após o castigo, ela pega na mão de Won-bin e vão embora juntos. Enquanto caminham, eles percebem que ainda estão de mãos dadas. E aí, para não complicar mais o rolê, cada um vai pro seu canto. No dia seguinte, Min-jae e Oh-jin se encontram de novo. O ex, todo cheio de si, pergunta se ela tá saindo com o professor. Ela responde que não e que também não tá brava pelo que rolou. Com sinceridade, Min-jae diz que já o amou e o agradece pelos momentos bons que viveram, mas confessa que não o ama mais e nem sabe quando esse sentimento mudou. Oficialmente, Min-jae termina tudo ali e Oh-jin, tomado pela raiva, grita que ela só tá arrumando desculpa, já que agora tem outro homem. Mas Min-jae, sem abaixar a cabeça, joga na cara dele todas as vezes que ele a decepcionou. Pergunta se alguma vez ele ofereceu água quando saíam, se foi gentil cedendo um assento, se ele já se preocupou em protegê-la num dia de chuva, e ainda lembra que ele só a procurava quando queria sexo. Ela diz ainda que não queria terminar assim, mas os ataques dele pioraram tudo. Após o desabafo de Min-jae, Oh-jin fica calado, só observando ela indo embora. No outro dia, Won-bin aparece no consultório de Min-jae. Ela pergunta como ele tá, e ele acha que ela tá perguntando por causa dos petelecos na testa. Mas na real, ela tava falando dos ombros dele. Do nada, ele começa a abrir o coração, fala dos pais, e conta que os 2 sempre foram muito parceiros, e que cuidavam sempre um do outro. Won-bin diz ainda que se parece com o pai, não só fisicamente, mas também no jeito de ser. Por isso que ele age daquele jeito quando tá perto dela. Ele termina dizendo que os sentimentos dele são sinceros e que só queria que ela soubesse, sem esperar nada em troca. Já fora da escola, Min-jae conta tudo pra amiga. Curiosa, a amiga pergunta por que ela não dá uma chance pro professor, já que ele parece ser um cara legal. Mas ela responde que não é o momento certo, pois ela acabou de sair de um relacionamento. Mais tarde, vemos Oh-jin bebendo. Completamente bêbado, ele vai até a casa de Min-jae e grita pra ela sair. Quando ela aparece, ele implora pra tentar de novo e diz que dessa vez vai mudar. Porém, ela, firme, diz que ele não sabe o que amar realmente significa e que por isso é melhor deixar tudo como tá, pois ela não quer acabar odiando ele nem carregar mágoa. Pela primeira vez, Oh-jin parece entender de verdade e faz algo decente, protege ela da chuva e vai embora em silêncio. Em outro dia, vemos Min-jae conversando com a mãe e contando a ela que havia terminando com Oh-jin. A mãe dela disse que, se ela tomou essa decisão, com certeza tinha seus motivos e que, independentemente disso, ela estava do lado dela e a apoiava em tudo. Nesse momento, a mãe de Min-jae aproveitou para abrir o coração também e falou sobre o pai dela. Admitiu que, apesar dos defeitos, ele também tem qualidades importantes que não dá para ignorar. Mesmo não totalmente convencida, a filha ouviu tudo com carinho e aceitou as palavras da mãe. No fim, a mãe ainda deu aquele apoio de mãe e disse que mais cedo ou mais tarde ela vai encontrar alguém que realmente a valorize e enxergue o quanto ela é incrível. Já na escola, Won-bin tenta proteger Min-jae de se machucar. Os alunos, vendo a cena, já começam a zoar, dizendo que os 2 dariam um casal perfeito. Para não causar mais constrangimento, os 2 se despedem, mas os estudantes, animados, incentivam o professor a não desistir dela e, todo envergonhado, ele pede pra galera fazer silêncio. No caminho para casa, o celular de Won
Wonbin toca, e ao verificar, ele percebe que é Min-jae que está ligando. Ela liga só para agradecer a ajuda e diz que sinceramente não ficou desconfortável com a declaração de sentimentos dele. Wonbin, super feliz com a resposta, fala então que vai continuar sendo assim, sincero. Ela, meio sem jeito, sugere retomarem aquele jantar que foi interrompido. Ele, sem perder tempo, pergunta onde ela tá e diz que ele vai buscá-la. E para sua surpresa, ela diz que tá do outro lado da rua. Quando o sinal abre, Wonbin atravessa na pressa e Min-jae tá ali, esperando ele com um sorriso que ilumina tudo. E assim termina o resumo da dorama, The Effect of a Finger Flick on a Breakup.